Fundos imobiliários pós-pandemia. Será que ainda vale a pena investir nessa classe de ativos? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Ele vai ser um vídeo curto, um vídeo mais rápido do que eu costumo trazer aqui, para falar um pouco sobre como que ficará, né, os fundos imobiliários após a pandemia. Eu vejo tantas pessoas preocupadas, né, em relacionado a diversos setores de fundos imobiliários. No decorrer do vídeo eu vou falar para vocês, explicar um pouquinho mais sobre cada um. Mas as pessoas ficam assim: Lucas, mas e aí, o que vai acontecer? A pandemia vai sim atrapalhar diretamente ou indiretamente os fundos imobiliários? Devo parar de comprar? Devo vender? O que eu devo fazer? Então, basicamente, fundos imobiliários em 2019 bombou bastante. Foi uma classe de ativos que deu aquele up, assim, aumentou muito a quantidade de pessoas físicas investindo nos fundos imobiliários. Tanto é que o IFIX fechou o ano 2019 em mais de 3 mil pontos e um crescimento de 35,95%. Maior até que o Ibovespa, que fechou o ano com um crescimento de 31,58%. Beleza, mas o que é o IFIX? O IFIX é um índice, né, que mede a cotação ali dos fundos imobiliários. É uma carteira teórica. Eu vou mostrar para vocês como que está a composição do IFIX hoje, no dia que eu gravo esse vídeo. Mas é como se fosse o índice Bovespa. Mas o índice Bovespa mede ali nas ações e o IFIX mede a performance dos fundos imobiliários. Geralmente a gente usa ali para ver como é que está performando essa classe de ativos em determinado período. Hoje o IFIX tem essa composição que está aparecendo aí na tela. 4,4% é de agências, 10,8% é de FOFs, né, que é fundos de fundos. Geralmente esse tipo de fundo como o nome já diz, né, investe em outros fundos imobiliários. Shoppings, 12,1%. Híbrido, 12,1% também. Híbrido, o que é? É como se fosse um fundo que tem ali a liberdade de poder colocar em outros fundos de qualquer outro setor. A pessoa tem ali a liberdade e a autonomia de colocar em qualquer outro setor buscando a rentabilidade. Então, 12,8% de lajes corporativas, 19,2% de logísticas e 27,6% de recebíveis. Essa é a composição do IFIX em setembro de 2020. E como eu disse, em 2019 o número de pessoas físicas investindo em fundo imobiliário aumentou bastante. Isso fez com que o IFIX, né, tivesse um bom desempenho mensal. Esse gráfico que você está vendo é o desempenho mensal do IFIX no ano de 2019. E um dos motivos dessa procura tanto por fundos imobiliários é a baixa taxa de juros. Então, geralmente os investidores buscam ali ter uma rentabilidade melhor do que se fosse deixar na renda fixa e acaba procurando ali os fundos imobiliários como porta de entrada para a renda variável. Mas veio 2020 e com essa pandemia prejudicou, né, os fundos imobiliários, principalmente na questão de rendimentos, né, de determinado FII. Rendimento por cota foi prejudicado, por exemplo, fundos imobiliários de shopping centers, né, o HGBS, que distribuía mais de R$1 por cota, hoje está distribuindo centavos. Mas vocês vão ver no decorrer do vídeo que necessariamente isso não é algo ruim. E mesmo que essa pandemia, mesmo que esse mau desempenho, o número de pessoas que investem em fundos imobiliários só vem aumentando. Nesse gráfico que vocês estão vendo, chegando a mais de 1 milhão de pessoas investindo em fundos imobiliários em agosto agora de 2020. Em relação aos setores dos fundos imobiliários, né, como vai ficar após a pandemia, como que eles estão sendo prejudicados? Falar primeiramente do fundo de logísticas. Eu já fiz vídeo aqui, eu mostrei para vocês que o setor de fundos de logísticas é um setor que conseguiu performar bem nessa pandemia, porque o número de vendas na internet aumentaram, o e-commerce aumentou bastante aqui no Brasil, teve ali uma evolução grande nessa pandemia, meio que forçou que as pessoas acabassem aumentando o e-commerce, então acabou indo bem esse setor de logísticas, porque geralmente os locatários desses setores de logísticas grandes varejistas no Brasil, como Magazine Luiza, então acabou se performando bem e espera-se que depois da pandemia vai continuar bem resiliente. Em relação ao setor de shopping centers, eu mesmo pensei assim, é um setor que vai ser prejudicado, tanto é que meus aportes não foi mais em shopping centers, foi para outros tipos de setor, mas eu estava pesquisando e vi que eu estava errado. Por quê? Por mais que o shopping centers ele tem ali a queda no rendimento por ação, né, começa a pagar menos, como eu falei para vocês, está pagando menos por cota, no longo prazo isso não vai ser afetado, o cotista não vai ser afetado. Por quê? A pandemia está passando, né? Em breve os shoppings estão começando a abrir. E a cultura do Brasil, a gente vê shopping como, por exemplo, uma área de lazer, uma área de entretenimento, ir com a sua família. Eu acho bem difícil você mesmo vai deixar de ir no shopping depois que a pandemia passar, depois que não tiver mais nada de pandemia no Brasil. Dificilmente a pessoa vai diminuir a frequência no shopping se não tem por que deixar de ir. Então eu penso assim que no longo prazo, por mais que no curto prazo o rendimento caia, né, por cota, no longo prazo isso tende a ficar bem
a ir bem, então eu creio sim que é um setor que vai ser resiliente após a pandemia. E nos fundos de lajes corporativas, por exemplo, né, o pessoal tá falando, Lucas, mas as empresas estão pegando aí home office, então vai passar a pandemia e as lajes corporativas vão ficar toda vazia, né, sem inquilino. Não, realmente as pessoas estão olhando mais o home office como algo bacana. Eu conheço pessoas, eu tenho parentes que trabalhavam, né, como programação na empresa, mas agora devido à pandemia foi para home office e hoje em dia, mesmo a pandemia passando, ele continua em home office. Sim, mas é uma parcela muito pequena das empresas que está fazendo isso. A gente já vê muitas empresas trazendo ali seus funcionários de volta para os escritórios, tomando, claro, medidas de precaução, né, por causa do Covid-19, mas está voltando sim. Então acredita-se que essa pandemia passando por completo, o setor de lajes corporativas também continuará sendo resiliente. Mas eu não vou citar todos aqui, se você quer ver mais completo sobre isso, quer ver sobre os outros setores e quer ver também o relatório mais completo falando sobre fundos imobiliários após a pandemia, como que ficará, a Levante preparou um relatório gratuito, eu vou deixar aqui na descrição, se você quer ver um pouco mais sobre isso, para ficar mais confiante em suas decisões, ficar mais confiante nos seus investimentos, o relatório está aqui na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu, particularmente, vou continuar assim, tendo fundos imobiliários na minha carteira e continuar aportando cada vez mais, porque eu acredito sim que os setores dos fundos imobiliários continuarão sendo resilientes após a pandemia e eu vejo como oportunidade poder comprar fundos imobiliários por preços baixos que como estão passando agora. Beleza? Mas essa é a minha opinião. Se você quer ler um pouco mais sobre isso, o relatório está aqui na descrição. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.